Olá, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje iremos projetar um filtro capacitivo para as topologias retificadoras. Iremos fazer um estudo para cada uma das topologias de retificador que nós já analisamos até o momento. Iremos projetar um filtro capacitivo para cada uma delas, tá? E para isso, eu reservei os seguintes objetivos. O primeiro será, obviamente, o projeto de filtro capacitivo para o retificador de meia onda. Na sequência, o projeto do filtro capacitivo para o retificador de onda completa como center tap. Projeto do filtro capacitivo para o retificador de onda completa em ponte. E, por fim, um comparativo entre os resultados, né? O que eu acho mais interessante para se observar aí de forma prática no que isso impacta em termos de capacitância, em termos de capacitor de filtro. Né? Então, recordando aí alguns conceitos importantes, né, nós temos aqui a definição gráfica de tensão de ripple. A função do capacitor ela é basicamente diminuir o ripple de uma fonte. Tá? Quanto menor for o ripple da tensão de saída de um retificador, ou seja, a oscilação dessa tensão, melhor será a sua qualidade. A figura abaixo ajuda a entender de uma forma prática o que é ripple. Então aqui temos a imagem, né, com um sinal de tensão, e nesse sinal de tensão existe um ripple. Nela, né, nessa forma de onda, uma tensão senoidal de 1 volt de pico está sobreposta a uma tensão CC, também chamada de nível de offset. Tá? Esse nível de offset é de 4 volts. Se usarmos um voltímetro CC, corrente contínua, para medir essa tensão, ele indicará exatamente 4. Tá? Por que ele vai indicar 4? Porque qual o valor médio de uma senoide? A gente já viu, né? Lá no começo do semestre, estudamos valor eficaz e valor médio. O que acontece? Se eu pegar uma senoide e tirar a média, a área positiva é igual à área negativa. Né? Se eu pegar 5 e subtrair de 5, eu tenho 0. Se eu pegar 10 e subtrair de 10, eu também tenho 0. Então, independe do valor de pico. Né? Porque para uma senoide simétrica, a gente vai ter sempre valor médio nulo. Aqui não. Aqui nós temos uma senoide somada a um determinado nível CC, ou DC do inglês, né? No multímetro está DC, por exemplo. Então, se você colocar no multímetro na escala de corrente contínua, você vai medir exatamente esse nível aqui de offset, né? Que seria os 4 volts. Embora exista um sinalzinho aqui alternado em cima dos 4 volts, que seria aí essa tensão de ripple. Né? Então, sinal alternado sobre sinal DC. Por que disso daqui? Porque isso daqui representa exatamente o efeito físico que nós temos na fonte, né? A gente consegue retificar e com o capacitor nós temos uma pequena ondulação. Não é mais aquela ondulação que saía de zero, ia para um valor máximo e tocava em zero. Daí voltava para o valor máximo e tocava em zero. Agora essa ondulação de tensão ela é menor. Ela tem um ripple pequeno, tá? Recordando aí a fórmula para o cálculo, né? Para uma tensão retificada ali de meia onda, por exemplo, se o valor de pico for muito maior que o valor de ripple, este pode ser estimado aproximadamente pela fórmula aqui de baixo, né? Que já vimos na aula passada. Então seria a tensão média dividida pela tensão de ripple vezes resistência de carga vezes frequência, tá? Isso vai dar para nós o valor da capacitância em farads. E aqui eu coloquei, né, um glossário falando o que é cada coisa. Então, V média é obviamente a tensão média em volts, o C é a capacitância do capacitor em farads, como já disse, e o F é a frequência em hertz, tá? Não é radiano por segundo, hein? Aqui é importante lembrar que é frequência em hertz. Essa frequência em hertz aqui é do ripple, tá? É a frequência de oscilação AC somada, né?
que é somada aqui ao sinal DC. Então, nós temos a frequência daquela ondulação, tá? Que a gente vai observar. O R seria o valor da carga em ohms. Então, as figuras abaixo, elas mostram o circuito e a forma de onda da tensão na carga, né? No caso RL, uma carga RL. RL de R load, né? Porque se você pegar a análise de circuitos elétricos, o L pode ser indutor. Para nós, esse RL é do inglês apenas, né? Que esse L é de load, não de indutor, tá? Embora vocês não tenham estudado isso, na análise de circuitos elétricos isso pode ser confundido. Então nós temos uma carga resistiva aqui, e temos ali na entrada do retificador, né, a forma de onda da tensão e também a tensão senoidal ali de alimentação do circuito, né, via transformador. Ó. Então temos uma senoide de alimentação, transformador, senoide da alimentação chegando no primário, transformador reduz aqui para um nível menor no secundário, essa tensão passa aqui, semiciclo positivo aqui pelo diodo e o negativo fica bloqueado. Essa tensão positiva fica na carga RL, né? E em paralelo colocado um capacitor. Nesse caso, o que acontece? O capacitor vem aqui carregando, né? T1 aqui é o tempo de carga, então ele vem e carrega. Depois descarrega, no instante T2, né? Aqui fica bem claro no gráfico, ó. T1 é desse ponto até o valor de pico. Do valor de pico até o valor mínimo é T2. Então, o capacitor se carrega aí rapidamente, né? Nesse momento, e depois ele vai descarregando até atingir um valor mínimo. Beleza, turma? Aqui a gente tem uma modulação grande, ó, do valor máximo até o mínimo, nós temos uma altura relevante, tá? Então, os daqui serão um ripple muito grande, não é muito interessante quando se quer dar prosseguimento aí para o projeto de fonte regulada. Agora falando do retificador de onda completa com filtro capacitivo, nós temos aqui figuras abaixo que demonstram o circuito do retificador aqui de onda completa com center tap, né? Então nós temos aqui o circuito, que é basicamente fonte, transformador, agora o transformador tem uma referência central na bobina, secundário 1 e secundário 2. No secundário 1 eu tenho diodo 1, secundário 2, diodo 2. Então, ora eu transmito positivo para a carga via D1 e ora eu transmito positivo para a carga via D2. E o capacitor sempre em paralelo com a carga, né? Carga resistiva. Aqui é interessante, tá? Não confundam, ó. Eu tenho a tensão em azul, que é o secundário 1, que chega em D1, e a tensão em verde, que é o secundário 2, tá? Que chega aqui em D2. Então, o que acontece? No primeiro momento, eu tenho positivo para secundário 1. No segundo momento, eu tenho positivo para secundário 2. Então, aqui D1 conduz e aqui D2 conduz. O que acontece? Carregou, atingiu o pico, né? O capacitor armazenou carga, descarrega, mas daí já bate no secundário 2, que é quando o D2 conduz. Ele já carrega de novo e descarrega. Então, a carga e a descarga tem um tempo bem similar, né? Entre carga e descarga. Então, nesse caso, nós temos uma tensão de ripple menor. Já começa a ficar mais interessante, né? Para se pensar num projeto de uma fonte de alimentação regulada, tá? Esse caso já é um caso muito melhor ao que nós tínhamos anteriormente. Óbvio, né? Melhorou aqui a qualidade do sinal, porque o circuito também já tem uma complexidade maior. Então, ganha-se por um lado, né? Em termos de sinal, mas perde-se de uma certa forma por outro, em termos de complexidade de circuito, de análise, entendimento, enfim, né? Mas isso daí faz parte, né? Regra da balança. E agora, a análise do retificador de onda completa em ponte, né? Abaixo eu também trago ali o circuito e as formas de onda para o retificador de onda completa em ponte, alimentando uma carga RL, né? Então aqui está o nosso circuito,
né? Temos os 4 diodos, D1 aqui conduzindo com D4 sempre, né? Sai a corrente por aqui, recordando ali do conceito, né? Gera uma queda de 0,7 nesse diodo, passa pela carga R, né? E volta por D4. Depois, no outro momento, o positivo está aqui. Opa, D1 conduz, passa corrente pela carga R. Se o negativo está aqui, negativo no catodo de D3, D3 diretamente polarizado. Ou seja, corrente fica nesse sentido. Beleza? Capacitor, mais uma vez, em paralelo com a carga. O capacitor é sempre em paralelo com a carga, tá, turma? Em circuitos retificadores, quando nós temos capacitor com filtro, ele vai estar em paralelo com a carga. Isso é uma regra. E aqui nós temos o sinal, né? O retificador de onda completa, ele tem pulsos positivos, né? A todo momento. Então, retificou semiciclo positivo, semiciclo negativo. Isso daqui volta a se repetir com o tempo. Temos aqui uma carga, né? Um período de carga T1 e um período de descarga T2, né? E assim vai. Aqui perceba, a ondulação é bem pequena, né? Por quê? Porque nós estamos falando do retificador em ponte. Então ele vai ter ali um ripple similar ali ao ripple que nós tínhamos para o retificador de onda completa com center tap, tá? O valor da capacitância não é para mudar muito, porque o que vai mandar ali mesmo no projeto é o valor médio de tensão que você quer regular na saída, né? Como o retificador em ponte ele pega a tensão entre as fases, você vai conseguir regular o dobro da tensão do que você poderia regular lá com o retificador com o center tap, que pega metade da fase, né, para gerar esses pulsos. Então essa acaba sendo a vantagem em termos de valor médio. E isso a gente consegue compreender bem no comparativo final, né? Então o comparativo final que eu trago é o seguinte. Eu demonstro aqui através de uma tabela, né, que já foi feito ali todo o cálculo de projeto, para o retificador de meia onda, retificador de onda completa com center tap, o retificador de onda completa em ponte. E para esse projeto, né, eu considerei aí uma tensão de ripple de 2 volts, tá? Então, não poderia ultrapassar os 2 volts. E a gente tem que trabalhar com o mesmo parâmetro para todos os casos. Então, ó, lembrando lá, é sempre 12 volts, RMS na alimentação, carga de 10 ohms, né? E aqui, ripple de 2 volts para todos. Qual que foi a tensão média a princípio? 5,18, 4,96 e 9,89, né? Muito bem. Então, se eu substituir simplesmente os dados aqui na fórmula, nós temos retificador aqui de meia onda, ripple 2, carga 10, valor da fonte 60 Hz, valor médio de tensão 5,18 na tabela. Fazendo os cálculos, chego num capacitor de 4.316,67 microfarads. É um monstro, tá, de capacitor. Que o capacitor agora para regular a tensão com center tap, basicamente o que muda é que a frequência aqui é o dobro, né? Aparece um 2 aqui embaixo. Então, o que acontece? Tensão média era 4,96, eu substituo aqui na fórmula. Ripple 2, carga 10, 2 agora porque é o dobro da frequência da fonte, que é 60, né? Fazendo a conta, ó, aqui já dá uma boa surpresa, né? 2066,66 micro. Já é aqui menos da metade, né? E por fim, o retificador de onda completa em ponte. Valor médio 9,89, tensão de Ripple 2, enfim, a gente copia basicamente aqui o denominador, né, para os dois casos aqui, lá em cima sem esse 2, por conta de repetir a frequência da fonte, lá na carga, e chegamos aqui num capacitor de saída para topologia em ponte de 4.120,83 microfarads. Daí você para e pensa, puxa professor, estou olhando aí os dados de capacitância, né, o tamanho dos capacitores, né, que se parar para observar, ó, né, temos capacitor ali
para o retificador de meia onda, que seria basicamente o dobro, né, do que nós teríamos para o center tap. Mas o retificador em ponte é grande também, né? O center tap é menorzinho. Por quê? Pelo seguinte, o center tap ele tem uma tensão média que, querendo ou não, é a menor de todas, né? O retificador em ponte, embora seja de onda completa, assim como o center tap, ele consegue aproveitar a tensão das duas fases para retificar. O retificador com center tap não, é fase e terra, né? E fase e terra. Então cai pela metade o valor médio dele. Caiu pela metade o valor médio, né? Que é o que a gente coloca aqui em cima na fórmula. Aqui é o dobro, né? No retificador em ponte. Então o valor da capacitância acaba sendo aqui metade do o capacitor aqui do retificador com center tap em relação ao capacitor que nós temos para a topologia em ponte. Exatamente metade, né? 4.120 aqui, 2.066. É a metade em cima. Então, o menor capacitor seria para o retificador com center tap por esse motivo, né? Mas se a gente parar para pensar em termos práticos, puxa, é melhor eu ter uma tensão disponível ali de 10 volts médio, né, do que ter uma tensão de 5 volts médio, tendo um capacitor ligeiramente maior ainda do que eu teria para a topologia em ponte, né? Então o dobro da tensão média, um capacitor ligeiramente abaixo ainda. Então perceba a diferença. Essa topologia aqui, meia onda, é em casos extremos, tá? Urgência, preciso de uma fonte, tem um diodo. Você faz ali e resolve seus problemas, né? Um diodo, um capacitor, você fez uma fonte de baixíssima qualidade, mas fez. Agora aqui não. Aqui você já vai ter um resultado muito melhor, tá? Tanto topologia com center tap quanto a topologia em ponte. Em termos aí de tamanho de capacitor, capacitância, volume, né, por consequência da placa, enfim, aspectos desse sentido. Beleza, turma? Então a aula de hoje é isso. Eu agradeço pela atenção de todos. Em caso de dúvidas, deixe ali mensagem no Teams ou entre na reunião de dúvidas. Deixe suas dúvidas para que vocês não carreguem, né? Porque é um conteúdo, já citei mais no passado, deixei de falar, mas volto a reafirmar que é um conteúdo sequencial, né? Se você não compreendeu bem um conceito aqui, outro conceito acolá, você acaba se enrolando, né, no decorrer da disciplina. Isso não é bom, tá? Então, surgiu dúvida, já entra lá no Teams, vai no chat na hora mesmo, já, ó, professor, eu tô com dúvida, tá? Não entendi tal ponto, então eu já vou lá e esclareço. Beleza? Então é isso. Agradeço a atenção de todos, bons estudos e até a próxima.